Claro que vocês têm privilégios no sentido de estar mais recluso, você acaba não, se eu estiver errado você pode me corrigir, mas não se infectando tanto com as coisas do mundo, porque eu como leigo aqui, a gente tá aqui, cara, toda hora você acaba vendo notícia que você não quer ver, você acaba ouvindo o que você não quer ouvir, Uhum. porque não tem como você se blindar 100% disso. Você está inserido no mundo e acho que temos que estar para ajudar as pessoas a saírem disso também. Só que muitos não conseguem ajudar, porque acabam se tornando junto com esses ruídos do mundo, né? E você como monge, né? Como religioso, como você vê assim que um leigo ele pode contribuir com a sociedade levando o evangelho, cumprindo a missão dele, claro. Porque como a gente estava conversando aqui antes de começar, muitos acabam errando essa missão, né? Tem muito leigo querendo ter vida de oração de religioso. Tem muito leigo querendo ter vida de religioso, só que ele é casado, ela é casada, tem filhos, eles têm uma missão a cumprir específica, né? Como você acha que um leigo pode contribuir com a ação de Deus aqui no mundo, com a vida dele? Olha, de fato, no mosteiro a gente não se infecta tanto, né? Com as Uhum, coisas do mundo, né? Não é tão afetado. É, mas tem algumas coisas similares uhum, ao mundo. Por exemplo, de fato, a gente está distante da sociedade, a gente é recluso num grupo de pessoas que tem o mesmo ideal, que é sim. importantíssimo. Todos querem seguir o mesmo caminho, o mesmo objetivo. E isso fortalece, sabe, a caminhada. Tanto que quando o irmão não está bem, ele prejudica todo o resto. Sim. É como se fosse uma caravana no deserto. O abade está na frente e vem toda a comunidade atrás. Uhum, Se um irmão adoece, enfraquece, começa a não ver sentido naquela caminhada, ele vai desacelerando, seja por preguiça ou cansaço mesmo. Ele vai ficando para trás e os irmãos se dão o esforço de carregar, aí o irmão vai cansando, porque no uhum, deserto não tem muito recurso. E aí o abade, ele fala, cara, o que está acontecendo? A gente precisa uhum, continuar andando. sim. Então, as pessoas no mosteiro são muito bem selecionadas. Claro, vai depender de mosteiro para mosteiro. Uhum, Mas no meu mosteiro é assim. Se o cara aí não pega firme no trabalho, irmão, não vai ficar. Se o irmão não for honesto, não falar a verdade, não vai ficar também. Porque não tem como você confiar numa pessoa que vai estar do seu lado pro resto da vida se ela não é comprometida com a palavra dela. Porém, essa caminhada, ela ela mexe muito com o nosso interior, que vocês aqui fora talvez não tenham tanto. Como, por exemplo, a rotina lá ela é muito restrita, no sentido de não tem muita coisa que foge, sabe, da rotina. Aqui, se vocês quiserem, claro, dependendo do poder econômico, né? Vocês podem no final de semana ir ali, aqui, ou uhum, viajar para não sei aonde, é, ou então se encontrar com um parente distante, ou ficar mais próximo num período de férias, por exemplo, de um familiar X ou Y. Lá no mosteiro, não. Lá a gente vai conviver com as mesmas pessoas pro resto da vida, às vezes chega outras que você gostando ou não, vai ficar lá e você tem que acolher, e a rotina vai ser sempre a mesma, acordando no mesmo horário, dormindo no mesmo horário. Naquela data, a celebração vai ser daquele jeito. Já vivi isso 20 vezes no decorrer da vida, mas vai ser igual de novo. uhum. É bem disciplinada. Sim. Então você entra num estado automático, que é muito perigoso. A Tá. rotina faz isso com a pessoa, ela entra no automático. Uhum, Isso é ótimo no sentido técnico de você se aperfeiçoar com o tempo e tudo mais, porém, o fato de você estar no automático, você automaticamente vai se esvaziando por dentro. No sentido de você não está concentrado naquilo que você está fazendo. Você está aplicando um serviço, você está pensando em como melhorar, como aperfeiçoar, é, o que precisa, o que vai precisar. Quando está no automático, irmão, você só vai fazendo. Então, esses pensamentos, eles abrem porta para outros. E aí que vem o problema. Porque se você não ocupar sua mente, vai vir crise. uhum, É, tipo, será que é minha vocação mesmo? É,
Será que eu não, poderia estar fazendo alguma outra coisa? Pô, esse serviço está ficando chato, já fiz 1000 vezes. Cada um vai ter o seu problema individual. Ou então, pô, por que o Abade me escolheu nesse serviço? Eu não gosto desse, eu gosto daquele. Uhum. Sabe? E aí, no caso da distração que vocês têm aqui, que nós não temos, toda vez, praticamente toda semana, a gente tem conversa, que a gente chama de colóquio, com o mestre. Ou o mestre, ou o irmão responsável naquele momento, para te guiar. Ele pergunta, pô, irmão, como é que você tá? Começa assim, a gente vai caminhando, né, pelo bosque. Uhum. Nesse, como é que você tá? Cara, você pode soltar, assim, todos os cachorros que você tem dentro. E aí, no final, ele pode dar uma palavra de bênção, ou então falar, bem-vindo à vida monástica. Uhum. Como já aconteceu. E lá, assim, a gente tem recurso suficiente para se blindar desses pensamentos. Que o diabo, ele vai agir em qualquer lugar, irmão. Qualquer lugar. Você pode estar no ponto Nemo ali do mundo, o diabo vai te atentar de alguma forma. Uhum. Então o monge, como disse um apophthegma, né? Chegou um irmão no mosteiro e perguntou, o que é um monge? Ele ficou pensando, e falou, cair e levantar. A gente cai, levanta. Cai, levanta. Cai, levanta. Então é não desistir. A tradição monástica é aquela da oração e trabalho. Ou seja, se você seguir isso, irmão, quando você cair, você levanta. E pronto.